Olá, esse é o Pode Ser, um podcast que traz dois dos verbos mais intrigantes da nossa vida, poder e ser. Eu sou Patrícia Donato. Eu sou a Carmen Galbis e esse é o Pode Ser. Patrícia, hoje a gente vai entender, ou pelo menos tentar entender sobre as mudanças da vida, né? Sim. E a pergunta primordial, você tem medo de mudar? Não. É uma resposta meio seca, mas assim, eu sou muito adepta a mudanças. Porém, acho que vai ser uma grande reflexão que nós vamos fazer aqui, quando essas mudanças vêm, não porque a gente quer, mas porque a gente precisa, né? Então, assim, eu gosto de mudar, eu gosto de que as coisas se transformem e que, por consequência, isso esteja mudando algo em mim também. O que eu tenho aprendido com a maturidade é sobre a impermanência das coisas na vida, né? Porque às vezes também a gente, que a gente já falou num outro episódio, a gente cria os apegos. Então, onde será que mora a nossa dificuldade de mudar ou de se ver mudando? É outra reflexão que eu também trago para o nosso dia e já te digo de antemão que gosto da mudança. A vida por si só, né? Ela pressupõe a mudança, se a gente for pensar na flor, né? Sim. A flor, ela é uma forma de você, uma planta, né? De você ver muito de perto o poder da mudança. E o poder, não, né? A força da mudança. Uhum. E como a mudança é necessária para você atingir outras formas, outros estágios da sua vida. Exato. Da natureza isso acontece muito. Exatamente. A história da borboleta, a questão dos ventos, das marés, das luas. A natureza, acho que ela dá essa grande lição para a gente, dessa impermanência, das coisas que estão sempre em mutação. Quando se fala em ser humano, em emoções, talvez, de novo, olhando um pouco para o lado racional, objetivos, aquilo que a gente quer da vida, aí parece que tudo se complica, não é? Porque a gente se agarra, né? É como você tentar segurar o curso do rio. Eu gosto daquela imagem do riacho e do poço, né? Do riacho correndo, do poço, da água que vai ficando ali parada dentro do poço. Eu também gosto da imagem da carta da morte do tarô e da torre, né? Que são, quando a gente fala em arcanos maiores, né, no tarô, são as mudanças que a gente não controla, que vem mesmo, né? E são mudanças necessárias. Quantas vezes, depois que a gente passou um turbilhão e a gente passou por uma mudança que a gente não queria passar, Sim. que a gente não previu, mais do que a gente não queria, a gente não previu, porque tem mudança que vem e atropela. Quando você vê, você já tá ali deitado no chão, já passou, né? E quantas vezes, depois de passado um tempo, você olha e fala assim, ainda bem que aconteceu isso comigo. Sim. Já pensou se não tivesse acontecido isso comigo? Onde eu estaria? O que eu estaria fazendo agora? Eu acho que na mudança também mora isso, o inexplicável, o incontrolável, né? E você tem medo da mudança? Eu não tenho medo, eu sinto dor. Ninguém gosta de sentir dor. E eu vejo que todas as mudanças significativas na nossa vida, poucas são aquelas que nós tomamos assim conscientemente, fazemos conscientemente, né? Eu gosto de falar, se a gente não muda, a vida muda pela gente. E essa é a mudança dolorosa, porque a gente está agarrado. O cérebro gosta da mesmice, porque ele economiza, né? Ele economiza energia. Então, tudo aquilo que a gente aprende a fazer automaticamente, que vai ajudando a gente a economizar, ótimo. Então, a gente não gosta de novidade. Por outro lado, quando você sai do comum, né, e entra num universo inesperado e desconhecido, o número de conexões que se faz no seu cérebro é espantoso, né? Você realmente expande a sua consciência. Sim. Então, não sei se eu posso te responder em termos de gostar ou de não gostar. Mais uma vez, não gosto de sentir dor. Mas, para a gente nascer, né, tem dor. Sair de dentro do corpo do outro, tanto para quem está saindo quanto para quem está liberando, tá? A gente sabe da dor do parto, né? As crianças não sabem nomear a dor do nascer ali, né? Mas a gente sabe como é dolorido a passagem da infância para a adolescência.
Isso tem muita coisa na nossa memória. E a passagem dolorosíssima que a gente está passando da fase fértil, né, em termos reprodutivos, Sim. para menopausa. E é uma mudança necessária, deve ser comemorada, porque se a gente está passando é porque a gente continua no jogo, né? A gente continua nessa vida. Mas ela é dolorida. Sem dúvidas. E também eu acho que olhar para mudanças, se você busca, por exemplo, se adaptar um pouco a elas, eu olho para aquilo que a gente não tem realmente controle, né? Então, por exemplo, eu falo que às vezes eu sou até meio metódica em relação a isso, mas tinha uma época da minha vida, acho que talvez entre os 20 e os 30, eu era muito curiosa em relação à mudança. E eu pensava assim, tudo, como você que fala às vezes, tudo que estiver no meu controle, eu vou fazer. O que não estiver, eu vou ter que aceitar, né? Mas até dentro de casa eu fazia coisas do tipo andar no escuro, tateando as coisas, vai que eu perco a visão. Sabe uma coisa assim, meio catastrófica, né? Fazer as coisas com a mão esquerda. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que diz que escovar os dentes com a mão esquerda é melhor, mais saudável para as gengivas. Pensa. Por quê? Porque você põe força com a mão dominante. Então, o que muda em você usar os dois lados do cérebro, né? O que muda em você se adaptar quando uma mudança drástica vem, mas você reaprende a viver, reaprende a escolher, você vê a ajuda vindo de tantos lugares. Eu acho que, assim, existe também uma coisa meio maravilhosa na mudança, que eu sei que muitos não são adeptos, mas que permite você olhar o mundo por outros ângulos, sabe? Eu sou geminiana, já pego aqui a desculpinha do signo para falar que até móveis em casa eu gosto de mudar de lugar. E é interessante porque a gente falou da natureza, né? Eu tenho hoje em dia uma poltrona na varanda, que é a poltrona de leitura, e tem épocas do ano que o sol bate ou não na poltrona. Eu descobri um lugar da poltrona em que eu consigo apreciar a paisagem sem sol direto. Aí, outro dia, minha filha chegou em casa e falou, não, você mudou a poltrona de novo. Essa sou eu. Eu vou me adaptando, me organizando e o máximo possível conectado com aquilo que está fora. Mas lembrando, como você falou antes, do que é pra gente a mudança. Porque ela realmente pode ser uma dor que a gente não gostaria de experienciar. E aí a gente sai daquela zona de conforto, né? De escolha, de estar no controle, não estar no controle. E a dor vem e te faz crescer, te faz ver o mundo de outro jeito. Mas isso não é automático, né? É importante dizer. Porque, assim, a mudança, ela vem. Não tem jeito. Se ela não tá vindo, talvez. Eu preciso te dar uma notícia. Talvez você precise aceitar que você não tá mais nesse plano. Talvez você não esteja viva. A mudança, ela vem. E nem todo mundo aceita mesmo, né? E em algum momento, eu acho que tem da nossa vida, há mudanças que a gente não aceita. E a gente começa a brigar. E, mais uma vez, vai segurar o curso do rio com as mãos, né? Você não vai conseguir. E aí o sofrimento vai ser maior. E a chance de você viver diferente, né? Aprender coisas, você perde isso. Então, vamos ser práticos, né? Num outro episódio que a gente falou sobre a questão financeira, né? Você tem um revés financeiro, você tem uma quebra, uma perda de emprego. Então, você pode ficar lamentando e falar, por que eu, né? Por que agora? Sim. Ou olhar para aquilo, o que eu posso fazer diferente? Isso veio, né? Talvez não tenha fugido realmente do seu controle, por força maior, né? O que eu vou fazer com isso? Acho que essa é a questão. É lógico que existe todo um cenário, né? Tem toda a questão da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional envolvida em como você lida. Eu acredito que você está rodeado de pessoas afetuosas, né? Da sua rede de confiança, ajuda você a lidar melhor com as mudanças. Sim, sem dúvida. E mesmo se você está mais solitária, digamos, a gente percebe que também há formas de pedir ajuda, né? Sim. Porque lidar com coisas que são novas para o ser humano, a gente tem que sempre lembrar que a gente não é essa máquina, que tem todas as soluções, que sabe como lidar com tudo. Hoje em dia, eu acho que muito claramente estão vindo as questões mentais, as questões, os burnouts, as ansiedades, as depressões, que mostram que a gente às vezes está realmente precisando de um cuidado para além só do afeto, que não é pouco, né? Óbvio, quem tem é muito bom,
mas que às vezes é uma coisa biológica que está desequilibrando a gente, que a gente não está sabendo lidar com aquilo, né? E que precisa realmente de um respaldo médico, de um respaldo, às vezes até de um medicamento. Mas esse olhar da resistência, eu gosto de falar, eu acho que é a mudança como uma lição, sabe? Como você falou, traz a dor, e aí quer dizer que aí você tem que aprender com aquilo, né? Acho que. E sempre tem alguém, por mais que a mudança seja nova para você, sempre tem alguém que passou por aquilo. Eu acho fantástico. Sempre. E aí, a tecnologia, nossa grande aliada, né, ajuda. Antigamente você não tinha tanta chance disso, né? De você pesquisar pessoas que passaram por aquilo e podem te ajudar, e você pode se inspirar em como sair daquilo. E se por acaso alguém não passou pelo que você está passando, você tem a chance de abrir o caminho e de inspirar. Você que vai ser o farol. Lidar com aquilo, né? Que eu acho que tem aí um nível de consciência um pouco maior, e aí partir disso para, como você falou, inspirar outras pessoas. O bom é que tem receita, mas você também não precisa seguir, e é isso que a gente costuma fazer nas nossas buscas, né, Patrícia? Exatamente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Bloco Zen. Isso. Esse é o Bloco Zen, é o bloco em que a gente faz buscas alternativas, porque as coisas não acontecem só aqui dentro, né? Ou melhor, muitas coisas acontecem aqui dentro, e é por isso que a gente tem que procurar o apoio, às vezes não convencional. Exatamente. Para a gente poder viver de uma forma que tenha significado para a gente. Exato. Bom, falando um pouquinho sobre terapias ou experiências que eu tive em relação a essa coisa da mudança, já viu que essa pessoa é rígida, né? Da hora um plano B, um plano C, um plano D, enfim. Eu experimentei uma vez com uma pessoa que eu conheci num grupo de network, danças circulares, você já ouviu falar? Já. Inclusive, o evento que ela me convidou foi no Parque Ecológico, que é outro lugar de Campinas que a gente precisa falar um dia. Uhum. Então, as danças circulares têm esse convite, né? A gente não só tá no coletivo, mas a gente fluir com a música e olhar para si em movimento. Para mim, foi sair totalmente da zona de conforto. Mas foi interessante porque foi no final de semana, então era um dia que estava, né, com um tempo de lazer. Eu me lembro que a primeira e a segunda vez que eu participei, eu estava meio esquisita, eu estava deslocada, eu estava me sentindo um peixe fora d'água. E depois aquilo foi fluindo, sabe? E hoje eu tenho o hábito, às vezes, de dançar em casa com meu cachorro para sentir essa flexibilidade do corpo, do quadril, dos pensamentos, parece que tem uma soltura que a gente não consegue mensurar ali, né? Fora, claro, os grandes benefícios que a dança em si tem. Então, essa foi uma experiência que eu tive. E a outra foi vivências de cura do sagrado feminino, né? Essas já foram com um propósito mais específico, envolveram vivências que eu precisava para reconexão comigo mesma, para tomar decisões na minha vida, e também uma espécie de autocuidado, sabe? Não sei se as pessoas têm noção de que isso existe, enfim, mas que os ciclos da vida são dados, né? Por uma criança, uma adulta e uma anciã. E nós carregamos as três em nós. Então, nesse acesso da cura do sagrado feminino, eu pude ter isso tudo. Olhar para minha criança, cuidar de mim e ter a sabedoria de uma anciã e ser a adulta que eu sou hoje, né? Então, para mim é uma grande viagem lúcida que me traz a consciência daquilo que eu posso acessar em mim mesma e, por exemplo, não escutava a minha intuição, eu achava que eu não escutava. E, na verdade, eu lutava contra, porque eu achava que eu não podia, que aquilo não era válido para mim, sabe? Então, e aí quando a mudança vinha, às vezes eu estava resistindo, eu estava bloqueando coisas, oportunidades novas, e isso tudo só mudou a partir do autoconhecimento. A minha busca em termos de mudança, né, quando eu tive uma mudança muito repentina, inesperada, que caiu como uma bomba, que me desestruturou, não vou falar como ser humano, né, mas como aquela pessoa que eu me entendia, eu fui procurar fazer coisas que eu não fazia.
Esse foi o meu tratamento. E dentro dessas coisas que eu nunca tinha feito, eu fui fazer massagem tântrica. Verdade, essa eu também nunca fiz. E foi uma experiência muito interessante, porque existe todo um senso comum a respeito, né, da massagem tântrica, que é uma massagem sexualizada, né, de Erotizada. cunho sexual, e é muito além disso, muito, falou assim, se além disso é porque inclui, no meu ponto de vista, toda massagem, ela é erotizada, no erótico no sentido do toque do corpo, do prazer que o corpo proporciona, não necessariamente com objetivo sexual, Exato. né? Mas o prazer, ele é erótico. Então, foi um momento muito interessante que eu vivi de reconexão com a minha criatividade acima de tudo. Que legal. Você se permitiu experienciar, né? Sim, porque até então eu nem tinha muita informação do que era. Foi uma indicação de uma terapeuta, que eu já fazia terapia com essa terapeuta, e ela sugeriu. E eu fui mesmo como para desbravar, né? Eu acho que o desbravamento também é muito terapêutico. Porque te tira daquela situação de você já conhecer, você sabe qual vai ser a sua reação. Você conceitua, né? Exatamente. E o desbravamento pode até ser você buscar um lazer diferente, buscar uma comida diferente, um fim de semana diferente, Sim. né? Pessoas diferentes para você conversar. Exatamente. Eu costumo falar muito que os prazeres estão em coisas que a gente nem imagina, né? Quantas vezes a gente se permite, por exemplo, no paladar ter prazer? Na audição, quando você é tocada por uma música. Eu já assisti orquestras que eu chorei, né? E eu acho que o prazer também é uma coisa que talvez dê até um episódio inteiro pra gente falar, mas é uma coisa que a gente tem que explorar porque ele tá na gente, né? Ele não deveria ser velado ou proibido, ele deveria ser experienciado. Mas, de novo, a gente não tá aqui propagando algo que seja sexual, um prazer humano, um prazer de toque, um prazer de vida, um prazer, enfim, essas coisas que eu acho que nos permitem viver com liberdade, né? E assim a gente segue pensando nisso, né? Sim. Até porque, como eu disse no começo do bloco, a vida acontece dentro da gente, mas não acontece só dentro da gente, Exato. né? E às vezes a mudança, ou muitas vezes a mudança tá lá fora do que você normalmente conhece. Exato. E se você não for, você não acessa. E é por isso que agora a gente vai falar do Bloco Somos. Bom, no Bloco Somos de hoje, nós vamos trazer um lugar que é amado por muitos campineiros, né, Patrícia? Verdade. E está super revitalizado. É o Centro de Convivência de Campinas. Eles têm um nome, né? Essa praça, eu não pesquisei sobre isso. Então, o Centro de Convivência, ele tem, são 4 núcleos. E hoje a gente pode falar de um deles, né? Que é o Teatro de Arena Teresa Aguiar. Sim. O centro, quer que eu leia minha colinha aqui? Por favor, e eu complemento depois. Tá, ele foi inaugurado em 1976. E interessante que antes ali, aquela região, o Centro de Convivência fica no Cambuí, né? Aquela região era o Passeio Público de Campinas. Ele demorou para ficar pronto, ele foi construído entre 1876 e 1882. E ele foi inspirado no Passeio Público do Rio de Janeiro, que fica na Lapa, que é um lugar lindo, é uma praça, né? E o da Lapa, ele foi inspirado no Passeio Público de Portugal. Que legal. Então, ali já era um lugar bonito e um lugar em que as pessoas iam se encontrar. Sim. Tem capacidade, o teatro de arena, especificamente falando, ele tem todo um conceito político por trás, né, de ser aberto, de promover a integração das pessoas. Ele tem um espaço, capacidade para 5.000 pessoas. E esse espaço que a gente tanto ama ficou 14 anos fechado, foi aberto agora em outubro de 2025, né, Patrícia? Exatamente. Já aconteceram alguns shows lá, inclusive com a Orquestra Sinfônica de Campinas. E ali, naquela praça ao redor, tem a feira, as principais feiras que acontecem lá, né? Nós vamos só aqui citar, depois a gente pode aprofundar outras coisas. É a feira hippie, que acontece os sábados e os domingos de manhã, e que tem artesanato, algumas comidinhas, enfim, também é uma grande referência de passeio.
E no final do ano acontece a Feira de Natal, que é noturna. Então, é a partir das 14 horas, mas ela fica aberta mais até a noite, né? E é também uma feira muito bem frequentada e que acontece durante o mês de dezembro todo, a cada final de ano. Então, é um lugar também que a gente convida vocês a experimentarem, dá para ir com a família, com os pets, inclusive. É um ótimo lugar de passeio. Durante o dia tem bastante sombra naquela praça, né? Quem vem de fora não pode deixar de ir, porque é uma marca registrada de Campinas. Sim. Então, tem os produtos artesanais, tem produtos antigos, né? Antiguidade. De antiguidades, tem artes, tem comida, tem massagem também, Tem massagem também. tem música. Então, tem que passar por lá. Exato. É um ótimo lugar para definir os presentes de Natal. De repente, lá você presenteia a família toda, né? Exatamente. Ficar de olho na programação agora com o Teatro de Arena reaberto. E o teatro interno ainda está passando por projetos pilotos, né? Ainda não abriu totalmente ao público. A programação, se não me engano, começa em fevereiro de 2026. Né? Isso que eu pesquisei também. Mas o Teatro de Arena já está aberto, é só ficar de olho na programação. Muito bom. E assim, a gente se despede do nosso episódio de hoje, né? Se isso fosse um café, né? Uma conversa no café, pediríamos a conta, mas não é. Então, a gente espera que essa conversa que a gente teve aqui hoje ajude você a dar conta aí dos seus pensamentos, desses processos de mudança que todos nós estamos passando. E se você curtiu esse conteúdo, né? Se você gostou desse conteúdo, é só curtir, é só espalhar, comentar também, se você quiser deixar a sua impressão. E a gente se vê numa próxima conversa. Pode ser? Até lá!